ti. Por que é que o tempo passa devagar? Só sei que a qualquer hora vem o sol. Temos ainda mais perguntas a fazer. Não sei se alguém irá nos responder. Eles dizem que o tempo pode curar qualquer ferida. Cansei de esperar, mas uma frase tão antiga, já tantas vezes repetida, respostas encontrei. Entregar os meus caminhos ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. É fácil de cantar, preciso aprender. Posso viver feliz. Talvez traga explicações, mas Deus, em sua essência, é amor. Quando bater no coração tão forte dor, lembro, Deus tem uma grande obra em mim. Precioso é o tempo, mais do que qualquer conquista. Tem muito pra ensinar dessa verdade tão antiga. Se for real em minha vida, vai devolver a paz. Se entregar os meus caminhos ao Senhor, confiar nele, muito mais ele fará. É fácil de cantar, preciso aprender. Posso viver se entregar os meus caminhos ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. É fácil de cantar, preciso aprender. Posso viver feliz.
Tchau. Queremos saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e desejar as boas-vindas a você que nos acompanha pela internet. Queremos convidar a todos a estarmos nesse momento em culto ao Senhor, em adoração ao Senhor. Convide aí aqueles que são da sua família para junto com você, ou junto conosco, cultuarmos ao Senhor. Eu quero começar com algumas comunicações importantes. Falamos disso em um outro momento pela manhã, mas nós estamos com a nossa ceia marcada para a próxima semana. Então nós teremos no próximo domingo a ceia do Senhor, um memorial importante para a nossa igreja, para todas as igrejas cristãs, e nós estaremos celebrando juntos no próximo domingo, às 10h30 da manhã. E nessa ocasião, nossa transmissão será ao vivo. Como os irmãos já sabem, nós estamos gravando os cultos, mas no próximo domingo, por conta da celebração da ceia do Senhor, nós estaremos então ao vivo, junto com os irmãos, celebrando esse momento tão importante para a nossa igreja. Nós queremos também pedir aos irmãos que queiram se batizar, que estejam se preparando, né, junto conosco, através da classe de batismo. E se você desejar fazer assim, nós queremos que você procure a irmã Fernanda Ramalho para dar o seu nome, né, via WhatsApp ou também através da secretaria da nossa igreja, via telefone. Você pode dar o seu nome para fazer parte dessa classe. Nós vamos estar organizando essa classe online também, para que você possa estar participando e se preparando para o batismo, ok? Um outro aviso importante, irmãos, é que a nossa cidade, o número cresceu muito da contaminação através do vírus. Aí muitas pessoas estão com a Covid-19, né? Então, nós estamos chamando a atenção para que a gente tome ainda mais cuidado, a gente tenha ainda mais atenção às recomendações de cuidado com a saúde, o distanciamento social e também com o uso da máscara, né, caso seja necessário sair. Nós nos solidarizamos também com as famílias enlutadas, né, do nosso país e também da nossa cidade, né? Chamamos a atenção dos irmãos, de modo especial, para uma rotina saudável, né? Aí no que tange a esse cuidado também com a nossa mente agora, nesse momento tão instável que a gente está passando. Como é importante a gente desenvolver uma rotina saudável aí, de oração, de boa leitura, de contato telefônico com pessoas que são amadas, né? Sejam familiares ou não. Cuidar de coisas simples, como o jardim, as plantas, né? Coisas que nos ajudem a tirar o foco um pouco da pandemia que estamos enfrentando. Isso não é uma fuga da realidade, né? É reconhecimento da nossa fragilidade, e por isso a gente convida os irmãos nesse momento, a desenvolverem uma rotina que seja saudável. Cuidar da mente faz muito bem, né? Quero convidar os irmãos nesse momento à leitura do Salmo 37, dos versos 3 a 5, Salmo 37, dos versos 3 a 5, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia aí no seu celular, para que a gente possa fazer essa leitura. Nos diz assim a palavra do Senhor: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Eu vou ler essa última frase: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Esse é um tempo importante da gente recobrar a nossa confiança no Senhor, recolocar a nossa confiança no Senhor. E eu quero convidar você nesse momento a orarmos juntos nessa direção. Pai bendito, nós queremos Te agradecer por mais essa oportunidade que temos diante de Ti, Senhor, e Te pedir, Senhor, que o Senhor receba o nosso culto, a nossa adoração ao Senhor.
Ó Pai, que o Senhor nos ajude nesse momento de tanta fragilidade, Senhor, a ter a nossa confiança, a nossa esperança reconduzida pelo Senhor, pela Tua palavra, para que a gente possa, Senhor, ó Deus, caminhar, Senhor, ó Deus, na certeza de quem o Senhor é e na esperança de que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Nos abençoa por Tua misericórdia em nome de Jesus. Amém e amém.
Graça e paz, queridos. Nós estamos finalizando o mês de maio, o mês da família, para nós que somos batistas, e por isso nós queremos, nesse momento de intercessão, colocar diante de Deus as famílias da nossa comunidade e especialmente as crianças da IBAV. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 16, e é esse o texto que eu gostaria de deixar aqui para vocês, o próprio Jesus diz: deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Que nós possamos ser condutores das nossas crianças ao reino de Deus. Vamos todos juntos agora orar ao Senhor. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado a Deus porque podemos cultuar o Senhor, embora estejamos separados um do outro. Pai, nós queremos colocar diante de Ti as famílias da nossa comunidade, Senhor, te pedindo que o Senhor continue a derramar das Tuas bênçãos sobre elas, Deus, que o Senhor continue conduzindo, que o Senhor continue guardando, que o Senhor continue livrando as nossas famílias de todo mal, Senhor. Em especial, queremos colocar diante do Senhor, consagrando mais uma vez a Ti as nossas crianças, Pai. Que o Senhor possa tomá-las em Teus braços. Senhor, neste momento, um período difícil, um período de muita inquietação, de muitos questionamentos, que, ó Deus, o Teu Espírito Santo possa estar aquietando os coraçõezinhos das nossas crianças, Pai, e que as Tuas bênçãos, a bênção da graça, a bênção do cuidado, a bênção da alegria, esteja sendo derramada sobre as suas vidas e de toda a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu olho para o monte de onde vem o meu socorro, mas a espera dessa vez é diferente. Outra vez é mais escura, é mais vazia. Hoje a noite é bem mais fria. Na palavra eu fiz morada, achei descanso na jornada, assim. Provado fui com fogo, mas onde está o ouro? Sei somente uma fé que se abalou, inabalável é. Irei se encarregar as cicatrizes que irão provar que estive em batalhas que ninguém me viu lutar aqui.
que essa melodia me recorde desses dias em que mesmo sem sentir sua presença eu sei que estava aqui. Amém. Obrigado, Jones, obrigado por essa canção. Essa canção se chama Outono, e que ela nos lembre que a presença do Senhor se faz sentir, mesmo quando a gente não é capaz de perceber, mesmo quando o nosso coração vacila, mesmo quando a gente, de certo modo, até duvida de se Ele pode ou não fazer. Eu quero convidar os irmãos a abrirmos as nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 16. Mateus 16, e nós vamos ler a partir do verso 1. Talvez, assim como a canção diz, a sua fé também esteja abalada nesse tempo, né? Mas a gente vai ver como é importante, apesar de ter a fé abalada, apesar da gente não se sentir tão firme assim em meio às circunstâncias, como é importante a gente estar com Jesus Cristo de Nazaré na nossa caminhada de vida. Nos diz assim a palavra do Senhor: chegaram os fariseus e saduceus para experimentar Jesus, ou para testar Jesus. Pediam que lhe mostrasse um sinal do céu, mas ele respondeu: à tarde dizeis, temos bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Deixando-os, então Jesus se retirou. Esse é um texto muito marcante na caminhada de Jesus com os discípulos, nessa resposta que ele dá a uma sociedade da época, ou a parte da sociedade da época, que exigia, que cobrava de Jesus um sinal, uma reação, já que ele é reconhecido por alguns como sendo o Messias, como sendo alguém que chegou para resolver os problemas da humanidade. Ele deveria dar os sinais do Messias, ou os sinais que aquelas pessoas esperavam que ele desse. E a expectativa em torno de Jesus, então, representada aqui através dessas pessoas, é uma expectativa fundamentada na desconfiança. É uma expectativa que precisa ser provada, que precisa ser confirmada, uma identidade que precisa se provar o tempo todo. Eles não conseguem discernir o tempo em que estão vivendo, eles não conseguem discernir o que está diante deles. E Jesus usa, então, essa imagem para chamar a atenção deles, porque eles são capazes de olhar para o céu e saber se vai chover ou não. Eles são capazes de olhar à sua volta e perceber se o tempo será bom ou ruim, mas eles são incapazes de perceber a presença daquele que poderia mudar a circunstância das suas vidas. A música que ouvimos tem como nome, já disse isso antes, Outono. E talvez nos falte a capacidade mais fundamental na nossa caminhada para a gente discernir o tempo que a gente está vivendo, e o tempo que a gente está vivendo aqui, na figura que Jesus propõe, não é só o tempo das estações, mas é o tempo em um sentido mais amplo. Mas é necessário discernir, basicamente, aqueles sabiam discernir esse tempo, mas não sabiam discernir a vida à luz desse tempo. É preciso saber discernir as duas coisas. Nós estamos entrando no outono, né? Essa época mais fria, de noites mais longas, que às vezes traz um certo saudosismo, e enfrentando a pandemia como estamos, a perspectiva do outono
ela não é muito agradável, porque depois do outono é o inverno, né? E quando a gente olha nessa direção e tentando discernir o tempo somente através da estação, ou somente daquilo que está posto de modo racional, parece que as nossas projeções vão sendo ainda mais desalentadoras, mais desconfortantes. Conquanto seja necessário olhar para isso e para as previsões de um inverno que pode ser ainda mais difícil do que o outono, mas é necessário discernir para além disso. É necessário discernir um outro tipo de tempo. É necessário olhar na perspectiva da fé, para além das estações, ou para além daquilo que o dia apresenta para a gente, ou que as circunstâncias apresentam para a gente. O contexto desse texto é um contexto de milagre, de multiplicação de pães. E Jesus chama a atenção aqui dos fariseus e dos saduceus e também dos seus discípulos para uma realidade que precisa ser discernida à luz da vida. E não somente à luz daquilo que está diante de nós. E muita gente tem essa capacidade que os fariseus tinham, que os saduceus tinham, de olhar para diante de si e discernir as estações, e discernir o dia, e discernir aquilo que estava diante de si. Mas eles perderam, por causa talvez da sua confiança e da sua precisão em discernir exatamente aquilo que estava diante de si, eles perderam a perspectiva da esperança, perderam a perspectiva da fé, perderam a perspectiva da presença do Cristo de Deus no meio deles. E Jesus faz um alerta importante para os seus discípulos a respeito dessa doutrina, ou a respeito dessa fundamentação, ou dessa cegueira, dessa descrença, dessa desconfiança que vai tomando a gente, quando a gente vai discernindo a vida somente com aquilo que está diante dos nossos olhos, com aquilo que está diante da gente. E se a gente parar para olhar a vida nessa perspectiva, nessa dimensão que a gente está agora de pandemia, a gente desanima, a gente não dá um passo adiante, a gente entra em depressão. É necessário olhar para a vida, é necessário olhar como é sério esse tempo que a gente está vivendo, mas é necessário também ter a perspectiva da presença do Cristo, que traz esperança, que traz a possibilidade de olhar adiante, de saber que tudo vai ficar bem. Porque o Senhor tem cuidado. Mateus 5 chama a atenção disso, e ele faz um convite para que a gente olhe a natureza. E aqui, novamente, isso é posto diante da gente. Se a gente olhar os ciclos da natureza, a gente vai conseguir perceber e discernir o tempo que a gente está vivendo à luz do cuidado de Deus, com a natureza e também conosco. Então, quando a gente olha o problema que a gente está atravessando, a gente precisa discernir também na perspectiva da fé, e sem esquecer desse cuidado de Deus, sem esquecer dessa providência do Senhor que não nos deixa submergir em meio às tempestades. É muito interessante como o texto traz isso para nós, de gente religiosa, de gente de liderança, de gente que tem uma posição importante na cidade e na religião, mas que não consegue enxergar, que não consegue ajudar as outras pessoas a perceberem aquilo que é natural. Depois do outono vem o inverno. Depois dos problemas que nós estamos enfrentando, pode ser que surjam outros problemas. Mas a realidade das estações nos mostram que a primavera sempre chega, que novos tempos sempre chegam para nós. Se a gente olhar para a natureza, a gente já consegue ver isso. A esperança, a possibilidade de um novo começo. E se a gente olhar na perspectiva da presença de Cristo, na perspectiva da fé, da esperança no Filho de Deus, isso se torna mais gracioso ainda. E esse é um tempo da gente cuidar disso, cuidar dessa doutrina, cuidar desse fermento que às vezes nos toma, de gente que perdeu a perspectiva da fé, fé no outro, fé na vida, a fé de continuar, fé no futuro, fé em Deus, fé na sua presença, que faz tudo ser diferente. A graça do Senhor, o cuidado do Senhor, ele é sempre mostrado através da natureza,
e para além da natureza, aqui na caminhada com seus discípulos, ele faz se perceber na sua presença. Que coisa difícil é ficar e caminhar sem Jesus, e o verso 4 chama a atenção disso, a uma geração que está pedindo a Jesus que se mostre, que se prove, né, naquele tempo, e deixar dessa geração má, adúltera, que pede um sinal, só vai ser dado o sinal de Jonas, né, aí dos 3 dias, quando Jonas é convidado, ou levado a arrepender-se, né? E na perspectiva aqui do Novo Testamento, agora nós, a geração daquele tempo e a geração do nosso tempo, é convidada ao arrependimento, a pensar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo para uma nova, ou como uma nova perspectiva, possibilidade para a nossa existência. A fé em Jesus Cristo nos coloca de novo na companhia do Cristo de Deus e na direção daquilo que é vontade de Deus para toda a sua criação, que ela se renove, que ela viva, especialmente para o ser humano, que ele viva na esperança dos recomeços que Deus possibilita, sempre repensando a sua vida, sempre corrigindo os seus maus caminhos para se alinhar à vontade de Deus. Distante dessa perspectiva, nós somos autodestrutivos. Nós reclamamos de Deus aquilo que nós mesmos fazemos. Nós procuramos sinal de Deus e resposta de Deus para aquilo que nós muitas vezes inventamos, ou aquilo que é natural muitas vezes da finitude humana, para a existência humana. Quando esse vírus surgiu, as perguntas surgiram junto com ele: por que Deus está fazendo isso? Ou por que Deus não acaba com isso? E a resposta de Deus, ela sempre esteve e sempre está à disposição de quem queira ouvir e à disposição de quem queira caminhar com o seu Filho, porque Jesus é a resposta de Deus a todo sofrimento humano desde sempre, antes da Covid e será depois da Covid. Para essa vida e para além dessa vida. A providência de Deus, o socorro de Deus para a humanidade está em Jesus Cristo de Nazaré. A nossa esperança está nele, não somente para que a gente encontre uma cura, não somente na esperança de que surja um remédio, porque ele já é a graça de Deus manifesta a todos nós, e a nossa vida depositada nele, a gente enfrenta qualquer situação em esperança, até a morte. Como é difícil para alguns que não conseguem discernir o tempo, à luz da presença de Cristo, ter que enfrentar isso. Certamente, ter que lidar com essa notícia, ou ter que lidar com essa realidade da finitude humana, não é fácil para nenhum de nós. Mas com Jesus Cristo e na presença de Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores até diante da morte. E por isso nós cremos na eternidade, e na eternidade com Jesus Cristo de Nazaré. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que se a nossa esperança está somente depositada nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. É óbvio que nenhum de nós quer morrer, é óbvio que todos nós amamos, ou se estamos em estado normal, amamos viver. E isso é bom, isso é dádiva de Deus, a vida é dádiva de Deus, e nenhum de nós queremos nos desapegar dessa realidade que conhecemos. E com a graça do Senhor, esse presente nos é dado, para que vivamos na sua companhia, na sua presença, para que quando a gente sair daqui, ou tiver de sair daqui, a gente deixe esse rastro de esperança, né? Para que a gente possa ser seguido na direção de Jesus Cristo de Nazaré, que nos dá a vida eterna. Como é bom a gente poder viver essa realidade, e não viver a falta de visão, e não viver a falta de perspectiva em que vivem muitas pessoas, desanimados da vida, porque estão cegos por uma perspectiva unilateral, porque estão cegos pelas circunstâncias do presente, ou sufocados pela má notícia, não conseguem viver, nem se movimentar mais na vida, não conseguem ter ânimo para a vida. Eu digo para você com toda a convicção do meu coração,
que talvez seja um tempo de você repensar a sua vida na perspectiva de Jesus Cristo de Nazaré, ou a perspectiva da presença de Jesus Cristo de Nazaré, que traz uma mudança, não só no seu jeito de olhar para a vida, mas um novo jeito para você viver na esperança do Filho de Deus. Aqueles que pedem um sinal, que exigem um sinal, ou que estabelecem um sinal para Deus, vão ter que lidar com a frustração dessa ausência, a ausência do sinal e a ausência da presença do Cristo, e vão ficar com a sua razão tentando se encontrar na vida. Mas aqueles que escolhem abrir o seu coração e a sua mente para a perspectiva da presença do Cristo, resolvem os seus conflitos, sejam eles de fé ou não, na presença de Cristo e ajudados pelo Cristo. Os discípulos aqui passam para o outro lado, mas eles não estão, no verso 5, com menos dúvida no seu coração do que aqueles que fizeram as perguntas e exigiram um sinal a Jesus. Mas eles passam para o outro lado, ou para outra margem, na companhia de Jesus. E eles podem conversar com Jesus, e eles podem ter as suas incertezas, os seus equívocos de existência resolvidos pelo próprio Cristo, resolvidos pela presença de Jesus Cristo, que faz eles perceberem que a influência que eles estão recebendo é uma influência também autodestrutiva. E aí eles conseguem se restabelecer na vida para olhar numa outra direção. Jesus diz uma coisa interessante a eles, fazendo um recordatório aí do que acabara de acontecer, que foi o milagre da multiplicação dos pães. Se você seguir na leitura do texto, você vai ver que Jesus chama a atenção deles para eles não experimentarem do fermento dos fariseus, mas também olharem a vida deles na perspectiva daquilo que acabara de acontecer. Nós muitas vezes fazemos isso, irmãos, esquecemos-nos de olhar a nossa história e a história da nossa humanidade nessa perspectiva de que Deus está cuidando, de que Deus está providenciando aquilo que a gente precisa. E a gente perde essa dimensão da vida, a gente perde essa dimensão da existência como se ela não fosse uma dimensão real, como se fosse um delírio infantil dos crentes, e não é. A presença de Deus, o milagre de Deus, é presente e presença real conosco. Não há como negar a nossa própria história, não há como negar a nossa experiência de fé, não há como olhar para trás e não ver que o Senhor tem nos sustentado, e não ver que o Senhor nos levantou tantas outras vezes. Quando a gente está com Jesus, quando a gente abre o nosso coração para essa nova perspectiva na presença de Jesus, a gente tem a nossa vida reorientada, a nossa esperança reconduzida a partir da verdade que Cristo estabeleceu para nós, a partir da verdade de um Deus que cuida, sempre cuidou e continuará cuidando de nós. Eu sei que os tempos são difíceis, mas não desanime. O Senhor tem cuidado de você, o Senhor continuará cuidando de você. Não desanime, continue na presença de Jesus Cristo de Nazaré, refazendo a sua caminhada, colocando diante dele as suas dúvidas. Não tem problema nenhum você duvidar, não tem problema nenhum você se sentir frágil, você se sentir desesperançado em meio ao que a gente está vivendo. Mas coloque tudo isso em oração diante do Senhor e deixe que Ele mesmo, assim como Ele faz e sempre fez com os seus discípulos, reconduza a sua esperança, lhe alerte sobre o perigo, né? Dessa doutrina ou dessa vivência fundamentada na desconfiança, fundamentada somente na experiência aqui e agora. Que Ele abra os seus olhos para ali e além, onde Ele está, onde Ele nos refaz. Eu queria que você fizesse esse exercício nesse momento, que você lembrasse
na sua história, na história da sua família, que você lesse a Bíblia, que você lembrasse na história do povo de Deus, quantas vezes Deus interviu, quantas vezes Deus favoreceu, quantas vezes Deus socorreu, quantas vezes Deus levantou, quantas vezes Deus mudou história. E olhando para tudo isso, se você tem condição de aceitar que a vida é só esse fato que está diante de você, se, diante de toda essa realidade que a Bíblia traz para nós, que a sua experiência com Deus traz para você, se a vida se reduz a um vírus que chegou, todo o cuidado precisa ser mantido em relação àquilo que desafia a nossa existência, aquilo que chega para nós como uma praga, assolando tantas famílias, tantas vidas, né? Então, todo cuidado a gente precisa ter nessa direção, mas a nossa vida ela não pode ser reduzida, a nossa experiência com Deus, ela não pode ser diminuída e reduzida a essa desesperança e esse desespero que vem sendo vinculado em tantas mídias e em tantos canais. É preciso tratar o problema da doença e do vírus com seriedade, mas sem, contudo, perder a esperança, sem, contudo, perder a fé, a confiança no nosso Senhor, que sempre nos deu a oportunidade e a possibilidade de continuar a nossa história. Faça essa reflexão, olhe a sua vida, olhe onde está fundamentada a sua esperança, e se permita, à luz da palavra de Deus, reconduzir ou ter a sua esperança reconduzida na presença de Jesus Cristo de Nazaré. Você pode ser uma pessoa muito ligada à ciência, muito ligada àquilo que está posto diante de você, isso não importa agora. Importa no sentido do cuidado que a gente precisa ter, mas não importa no sentido daquilo que pode reconduzir a sua vida. Senão você vai parar, senão você vai sucumbir à agonia que tantas pessoas têm agoniado, ou sucumbido. Que essa palavra chegue como um alento ao seu coração, lhe dando a oportunidade e a possibilidade de sacudir esse veneno de você, para que você possa abraçar a esperança que o Senhor quer reconduzir, ou na qual o Senhor quer reconduzir a sua vida, que a sua vida possa ser vivida na presença e no cuidado dEle, que sempre tem cuidado de todos nós. Que Deus abençoe a você e a sua família. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade e te pedir, Senhor, que em meio a esse tempo tão difícil, que às vezes é difícil discernir, que esse veneno, que isso que tem chegado como praga e aterrorizado tantas vidas, Senhor, para além daquilo que o vírus pode fazer, isso que tem tomado a vida de tanta gente e aterrorizado tanta gente, ó Deus, na Tua companhia possa ser vencido, que a gente tenha a condição de discernir esse tempo difícil que a gente vive com sabedoria, Senhor, ó Deus, tomar todos os cuidados necessários, mas que a gente possa discernir também esse tempo à luz da Tua presença e da Tua esperança, Senhor, ó Deus, olhando, ó Deus, para a Tua palavra, para as experiências de fé, ó Deus, e tendo a certeza da esperança do Teu cuidado, a esperança, Senhor, da Tua providência, daquele que nunca nos abandonou. Nós te louvamos, Senhor, por essa certeza, nós te louvamos, Senhor, por essa confiança que o Senhor faz brotar no nosso coração, Senhor, a partir da leitura da Tua palavra. Que, Senhor, a gente não seja achado, Senhor, ó Deus, em meio àqueles, Senhor, que só conseguem enxergar aquilo que está à frente de si, na perspectiva, ó Deus, da desconfiança total, mas que a gente possa, na Tua presença e ajudados pelo Senhor, Pai, ó Deus, encarar com seriedade todos os problemas que enfrentamos, mas olhar para além deles, Senhor, ó Deus, e ter a nossa esperança reconduzida no Senhor e pelo Senhor. Que a alegria do Senhor seja a nossa força e nos dê a condição de atravessar, ó Senhor, esse momento com graça do Senhor e com a esperança do Senhor, para
um novo tempo, ó Deus, que se apresenta, para um novo tempo que surge, ó Deus, na presença do Senhor. Que, ó Deus, o inverno, a primavera, ó Deus, venham com graça do Senhor e que a gente possa viver momentos, sejam eles mais difíceis ou momentos de celebração, de descoberta de cura, de vacina, que a gente possa viver tudo isso na perspectiva e na esperança da Tua presença. Nós te agradecemos pela Tua palavra e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Tantas lutas, tantas dores num deserto. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Como é bom confiar nesse Senhor, nesse Deus de amor. Nós queremos desejar a todos vocês uma semana abençoada, sob o cuidado do nosso Senhor. Queremos desejar a todos vocês que a graça e o cuidado do Senhor seja sobre você e sobre a sua família. E que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bem como as doces consolações do Espírito Santo do nosso Deus, seja sobre nós, o seu povo reunido nesse lugar, e assim também com todo o seu povo reunido na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Tantas lutas, tantas dores num deserto. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade.
descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor, eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro,